Ô meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. É o seguinte, há muitas pessoas que têm ficado assim com aquela dúvida, por que que, no meu caso, eu me refiro tanto ao Evangelho da Graça de Deus nos meus vídeos, e as pessoas, tem ainda pessoas que ficam, não sabem bem certo, né? Então fica assim, mas espera lá, por que Evangelho da Graça de Deus? Evangelho não é um só? Toda a palavra de Deus aí não é o Evangelho? Então, ainda há muitas pessoas ainda têm essa dúvida, né? Não sabem. Então, que bom que a gente pode levar, então, para as pessoas, né, o esclarecimento a esse respeito. Nós vamos ver alguns textos bíblicos aí para nós entender essa parte. Evangelho da Graça de Deus. E tem mais evangelhos, mas o evangelho da graça de Deus, vão notar que é o evangelho especificamente trazido para a igreja. E através dos textos bíblicos que nós vamos vendo isso. Beleza? Vamos à Bíblia então. Bom, nós temos aí o que é o evangelho da graça de Deus. Então nós temos aqui a resposta no idioma original do Novo Testamento. Vale dizer que evangelho, no geral, ele significa boas notícias, notícias ótimas. Assim. Vamos dar um exemplo. Agora olhando a parte material, assim, sem envolver o evangelho no meio. A pessoa lá, pode ser um cristão, não cristão, aquela pessoa que faz lá o seu jogo, digamos, na Mega Sena. Tá cansado, nunca ganha. Mas de repente ele vai conferir lá, por conferir, acertou os 6 números, aquela lá, do fim de ano lá. A pessoa me fiquei milionário, estou milionário, aquilo que a pessoa tanto almejava, de repente está ali, aquilo que a pessoa tanto desejava. Então, o Evangelho veio mais ou menos ser isso, uma notícia alvissareira, uma notícia muito boa. Então, aqui nós temos aqui agora, assim, com respeito, o Evangelho, né? Com respeito às coisas de Deus. O Evangelho, no modo espiritual, o Evangelho para os cristãos. Então, no original grego, é evangelizo. Tem evangelion, enfim, tem várias conotações, mas principalmente para nós cristãos é essa aqui, ó, evangelion, que significa jubilosa notícia da bondade de Deus, em particular das bênçãos messiânicas. As bênçãos messiânicas, tanto para Israel, que são bênçãos terrenas, de saúde, de riqueza, de prosperidade, tudo, como as bênçãos para a igreja, que não são terrenas, que são espirituais e que são no céu. Certo? Então, mas irmão Antônio, que é o Evangelho da Graça, quero saber isso aí. Tá bom, vamos lá. Atos, capítulo 20, versículo 24, para quem ainda não sabe, né? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, nós começamos por aqui. O que nós vemos aqui? O apóstolo Paulo dizendo que para ele nem a vida tem tanto valor como o Evangelho da graça de Deus, quanto mais as outras coisas. Para ele, o que importa é completar a carreira e o ministério para testemunhar o Evangelho da graça de Deus que ele recebeu do Senhor Jesus. Ele não recebeu de um livro, de alguma coisa assim, ele recebeu diretamente do Senhor Jesus o Evangelho da graça de Deus, e nós vamos ver que é para a igreja isso aí. Então, uma vez entendido isso, que quando a gente fala do Evangelho da graça de Deus, ele está na Bíblia, ele é bíblico, vamos a outros textos aqui. É interessante
Desculpa. É interessante a gente notar, amados, que a gente destaca o Evangelho da graça de Deus porque é o Evangelho que ficou para a igreja. Porque tem a mesma notícia boa, como nós vimos ali, ó. Evangelho que é a jubilosa notícia da bondade de Deus, em particular das bênçãos messiânicas. Quer dizer, essas bênçãos messiânicas não é só para a igreja, é para Israel também. Só que daí é o evangelho, mas de uma outra maneira que é pregada para Israel. Nós vamos ver isso. Para a igreja é esse evangelho da graça de Deus. Então vamos ver quantas maneiras que a Bíblia se refere a evangelho. Falar evangelho. Veja bem aqui. Mateus 9,35. E percorria Jesus. Aqui Jesus, João Batista também, é o mesmo. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Nota, amados, que tem aqui evangelho do reino e que fala que não fala que Jesus percorria igrejas, porque não tinha igreja aqui na terra, né, no tempo de Jesus. Então Jesus percorria as aldeias e cidades dentro ali da esfera da nação de Israel e eram nas sinagogas que eles pregavam o evangelho do reino. Veja que nós temos o evangelho da graça de Deus, agora que nós temos o evangelho do reino. Agora vamos ver os outros evangelhos. Veja bem, Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Percebe? Evangelho do Reino, Evangelho de Deus. Agora eu não vou meditar, ler todos os textos, vamos saber os tipos de Evangelho. Veja bem, Evangelho do Reino, Evangelho de Deus. Aqui, Evangelho do Reino de Deus. Aqui fala de Evangelho da Paz. Tudo para Israel, mas... Olha, veja bem, esta palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, veja que não tem nada a ver com a igreja. Aqui também, até aqui nós estamos vendo o evangelho para Israel. Aqui, evangelho do Senhor Jesus, aqui já falou de alguns lugares fora de Israel. Chipre, que é uma ilha aqui Cirene, Antioquia provavelmente da Síria, fora de Israel, já é o evangelho do Senhor Jesus, que vem a ser o mesmo evangelho da graça de Deus. Aqui nós vimos o evangelho da promessa feita aos pais lá para Israel. E nós vimos aqui o próprio evangelho da graça de Deus, que nós já limos esse versículo aqui. Aqui, novamente, o Evangelho de Deus, Paulo pregando, né? E Paulo pregando o Evangelho de Deus, certamente dentro de Israel. Aqui, o Evangelho de Cristo, novamente, falando dos sinais que Jesus fez. E aqui, Evangelho da glória de Deus bendito. Então, você veja que nós temos várias conotações para o Evangelho. Mas nós podemos dividir de todas as conotações, nós podemos somar em duas. Seria Evangelho do Reino de Deus, ou Evangelho do Reino, e Evangelho da Graça de Deus. Veja bem, reino e graça. Então, esses dois se diferenciam. Todos esses evangelhos que nós vimos, que fora o Evangelho da Graça de Deus e o Evangelho de Cristo, é o evangelho que foi pregado para a nação de Israel. Alguém me diz, mas irmão Antônio, que diferença faz Israel e igreja? Muita diferença, porque são dois povos diferentes que Deus colocou aqui na terra e pôs em separação. Não vejo bem, podia ter colocado tudo junto de Israel, mas não. A igreja, ela estava no plano de Deus antes da fundação do mundo, então foi a primeira. Daí, na fundação do mundo,
Deus planejou a nação de Israel, mas ainda não tinha. Então, a igreja, ela nasceu em primeiro lugar no plano de Deus e em segundo lugar no plano de Israel. Já a manifestação de Israel aqui na terra, ela veio antes da manifestação da igreja. Então você vê que em todos os sentidos tem uma separação aí. Daí, por isso que nós entendemos os dois evangelhos. Então Jesus, eu não me lembro agora a parte que ele diz que ele veio, ele não veio. Ele diz assim, eu não vim senão para a nação de Israel. Então, quer dizer, eu não vim senão para a nação de Israel. É como se ele dissesse assim, eu vim só para a nação de Israel. Eu não vim para outra nação. Eu não vim para a igreja, não vim para os gentios, eu vim para Israel. Mas o que aconteceu? Israel rejeitou o Senhor, e nessa rejeição de Israel, então aqueles que não eram judeus, né, não eram israelitas, entraram nesse gancho, nessa brecha, em lugar daqueles que rejeitaram o Senhor. Então, a igreja foi colocada. Isso tudo é plano de Deus, mas não é que nós aproveitemos a oportunidade. Isso aqui Deus montou quebra-cabeça ali da maneira que ele quis e ele fez já para ser assim, dessa maneira. E assim sucedeu. Então, igreja, Israel, são povos diferentes. Jesus, primeiro João Batista veio pregando o evangelho do reino para a nação de Israel. João Batista não saiu, né, de Israel. Ele não foi para o estrangeiro. Jesus, o ministério dele durou do batismo à morte, cerca de 3 anos, 3 anos e meio. Então foi muito pouco tempo que o Senhor Jesus teve e ele cumpriu a missão dele. Ele anunciou o evangelho do reino para a nação de Israel. Daí alguém vai dizer assim, mas irmão Antônio, e a igreja? Então a igreja ficou sem anunciar o evangelho? Como é que fica? Não. É o seguinte, nós vamos ver para frente que Jesus anunciou para a nação de Israel, para quem ele... Veja que Deus já tinha planejado tudo, já está tudo traçado nos planos de Deus, como que ia ser. Então Jesus veio, anunciou o evangelho do reino de Deus para a nação de Israel. Aí, o que ele fez? O evangelho para a igreja, que é o evangelho da graça de Deus, então é o evangelho que foi, vamos dizer assim, anunciado na dispensação da graça, quando começou a igreja aqui na terra. Então, esse evangelho, Jesus passou para os apóstolos e aos profetas do Novo Testamento, então, é que anunciarem o evangelho da graça de Deus. Era um mistério, amados. Ali o Antigo Testamento, ninguém sabia de igreja, ninguém tinha ideia de igreja. A igreja existia nos planos de Deus, mas não existia concretamente aqui na terra. Então a igreja é uma coisa que era um mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo e então aos demais apóstolos. Então os apóstolos pregaram o evangelho de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós temos de ser discípulo de Cristo. Ser discípulo é ser aluno, é ter um mestre e aprender. O nosso mestre não são os apóstolos, é o Senhor Jesus Cristo, mas é através dos apóstolos que a palavra do Senhor Jesus, que a vontade de Deus chegou até nós. Entende? Por isso que eu sempre me apego tanto no evangelho da graça de Deus, porque é esse que é o evangelho para a igreja, porque o Senhor Jesus incumbiu os apóstolos de fazer isso. Lembra que está escrito, está em Mateus, no capítulo 28, está em Marcos, capítulo 16, também do Senhor Jesus, ele envia, né, aos apóstolos, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Marcos ele fala ensinando a guardar as coisas que você tem mandado. Então, foi
autorizada aos apóstolos. O Senhor Jesus pegou como que o Senhor Jesus pegasse, digamos, o pacote com o evangelho para a igreja e entregasse na mão dos apóstolos. Olha, eu vou subir para o céu, eu vou para o Pai, e vocês vão fazer esse trabalho. Vocês vão completar isso, que daí a obra estará completa para a igreja. Entende? Então vamos ver agora aqui outros textos aqui para nós entender melhor. Aqui eu acredito que já ficou bastante entendido. Israel é um povo, igreja é outra. Evangelho do reino é para Israel, evangelho da graça de Deus é para a igreja. Agora vamos aqui. Você nota aqui agora como Jesus passou o evangelho para nós, ele passou para os apóstolos pregar. Por isso, amados, que aquele problema. Esse pessoal que tem hoje profetiza, que tem visões, que foi arrebatado não sei para onde, e essas profecias por aí, como se Deus estivesse usando eles para dar recado para nós, é uma grande furada isso aí, porque a palavra de Jesus está no Evangelho da graça de Deus, pregado somente pelos apóstolos. Quem sair fora desse Evangelho dos apóstolos, vir com história de novas revelações, tem que cair fora disso aí. Porque só os apóstolos foram autorizados a pregar o Evangelho e eles completaram aquilo que Jesus veio fazer aqui. Eles completaram. Ninguém mais tem autorização para fazer isso. Qualquer cristão pode pregar o Evangelho, mas tem que ser esse Evangelho da graça, não pode sair fora disso aí. Certo? Agora veja que como foi bem organizado para que nós possamos crer no Evangelho da graça de Deus. Veja que o livro de Lucas, por exemplo, Lucas, é interessante que Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. Lucas, como sabemos, ele era médico, portanto uma pessoa culta, uma pessoa estudada, uma pessoa inteligente, e também era escritor, porque ele escreveu aqui os evangelhos aqui. Então, Lucas escreveu dois, o evangelho dele mesmo, o evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Agora vamos ver o que Lucas escreveu. Veja bem, não foi um ignorante que inventou, um visionário que viu alguma coisa. Ele foi sincero. Eu gosto do Evangelho de Lucas aqui, de Atos dos Apóstolos, porque ele foi sincero desde o começo. Ele não se colocou como um privilegiado, como um super ungido que esteve lá sentado com Deus lá no trono. Ele se coloca no lugar dele, ele sendo uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa culta, uma pessoa estudada. Veja bem. Veja o que ele escreveu aqui no Lucas, capítulo 1, versos 1 ao 3. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, Lucas ele fez uma pesquisa minuciosa a respeito do que aconteceu naquela época, a respeito do Senhor Jesus, e ele ele fez uma pesquisa com pessoas que viveram com Jesus. Inclusive, depois ele acompanhou Paulo, o apóstolo Paulo, em diversos lugares, anotando tudo para trazer para nós hoje este legado maravilhoso da palavra de Deus, feito com capricho, com zelo, com esmero. Então veja, ele falou com testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, ele fala, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo. Eu não sei quanto tempo ele levou para escrever o seu livro, mas deve ter levado um bom tempo, porque ele investigou tudo a fundo, né?
Acurada investigação de tudo, veja bem, desde a sua origem, começa, dar-te por escrito, excelentíssimo Toffoli escreveu para Teófilo, que eu não sei quem que é alguém que já tinha recebido de outras pessoas relatórios a respeito dos acontecimentos do Senhor Jesus, lá do ministério dele. Então agora ele fez uma investigação acurada de tudo, desde a origem, desde o começo, lá do ministério do Senhor Jesus, né? Uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foi instruído. Aqui ele tá dizendo, Teófilo, eu estou mandando para você esse livro aqui que eu escrevi, mas antes eu fui buscar a fundo a verdade. Eu quero passar. Você já recebeu talvez muitas notícias a esse respeito, mas eu quero levar para você a verdade absoluta do que aconteceu. Percebe? E daí aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 e 2, veja. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou. Vamos entender aqui, vamos guardar essa palavra. Que Jesus começou a fazer, a ensinar. Que não diz que Jesus concluiu a obra da salvação. Sem sombra, Jesus consumou tudo que era preciso. Mas aqui, o Lucas está falando do que Jesus começou a fazer, ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, aqui está, dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Então, Jesus começou, espera lá, mas Jesus não terminou? Lá na cruz do Calvário, claro que Jesus terminou. Jesus terminou, mas o seguinte, ele entregando o evangelho do reino e entregando o evangelho da graça de Deus para os apóstolos terminaram. Ali, na cruz, ele terminou a obra que os apóstolos ainda iam concluir. Veja que maravilha. Então, como nós vimos, as coisas que Jesus começou a fazer, a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Portanto, Jesus começou e ele terminou. Mas ele terminou através dos apóstolos. Agora veja aqui Hebreus capítulo 6, versículos 1 ao 3. Por isso, veja o escritor aos Hebreus, o que ele ensina para os Hebreus. Porque os Hebreus, sabe o que acontecia? Hebreus eram Hebreus, era um descendente de israelitas, de judeus. Eles vieram para a igreja, mas não queriam largar a lei. Eles queriam fazer aquela mistura. Então eles ficaram nos princípios, eles ficaram naquilo que Jesus começou a ensinar e não progrediram. Não progrediram para a parte dos apóstolos. Então o escritor fala para eles assim, por isso, pondo de parte. O que é pôr de parte? Eu estou lidando com uma coisa aqui. E daí eu coloco ali do ladinho, não é jogar fora. Eu coloco ali do ladinho, limpo bem, coloco ali, bem com zelo. E daí eu vou dar um tempo para mim tratar de um outro assunto aqui. Então eu pus de lado, isso não é abandonar, é colocar de lado. A gente fala isso, não é porque tem às vezes pessoas para pensar, mas então é para abandonar a palavra de Jesus, não é para ter valor. Tem, Jesus é o autor e consumador da fé. Mas só que tem a maneira certa de fazer. Então o escritor fala assim, por isso, pondo de parte os princípios. Lembra que aqui o Lucas, ele fala das coisas que Jesus começou a fazer, princípio e começo é a mesma coisa. Então veja como combina, como dá certo um com o outro, Lucas com o escritor dos Hebreus.
Lucas fala que Jesus começou a fazer e a ensinar. O escritor dos Hebreus ele diz, ó, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição da morte e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Você nota que nós, uma palavra dá testemunho da outra, por isso que a gente tem que crer na Bíblia, porque uma parte dá testemunho com a outra. Lucas fala do que Jesus começou a fazer e depois deu mandamento para os apóstolos terminar, completar aquela outra parte da obra. Aqui o escritor dos Hebreus fala para os hebreus, olha, agora está na hora de nós evoluir, está na hora de nós pegar tudo isso que nós aprendemos da parte do Senhor Jesus, que ele começou a ensinar sobre batismo, posição de mãos, arrependimento, obras mortas. Isso nós já fizemos, nós já entendemos, vamos colocar de lado, e agora vamos prosseguir naquilo que os apóstolos vão ensinar, porque eles estão ensinando o que Jesus deixou para eles ensinar. Eles estão fazendo a parte deles. Evangelho da graça de Deus. Aqui, olha, pôr de parte os princípios elementares, que é o evangelho do reino, que Jesus explicou para os judeus. Pôr de parte isso. E pegar aquilo que os apóstolos ensinaram, porque nasceu de novo, precisa de crescer. Não pode ficar uma criancinha de 100 anos. É preciso crescer na graça, no conhecimento do Senhor. E isso se faz através do Evangelho da Graça. Ok? Agora vamos ver aqui uma parte aqui, o apóstolo Paulo, então, ele falando a respeito de como eles receberam, né, essa incumbência. Veja que aqui o apóstolo Paulo, ele já diz que ele recebeu do Senhor Jesus. Aqui, ó. Onde que está aqui? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que completa a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, não importa a vida, não importa nada, o que importa é que eu recebi uma incumbência, eu recebi uma tarefa do Senhor Jesus, e claro, os outros apóstolos também, depois, né? Mas ele está falando da parte dele. Eu recebi do Senhor Jesus uma tarefa para mim completar, e seja, nem que eu tenha que pagar com a vida, se for preciso o preço de completar isso, eu tenho que completar. E vou completar, porque o Senhor vai me dar, o Senhor mandou, ele vai colocar tudo que é preciso para que seja completa essa obra. Então, eu tenho a responsabilidade e eu vou lutar por isso até a morte. Evangelho da graça de Deus. Certo? Então aqui, veja bem. Onde que nós estávamos aqui? O apóstolo Paulo aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 e 11. O que Jesus incumbiu o apóstolo Paulo de fazer? Veja bem. Nós estamos falando de apóstolo Paulo, mas os outros apóstolos também pregaram esse mesmo evangelho. Mas o apóstolo Paulo é o que mais cartas tem, mais epístolas tem na Bíblia, então a gente se refere muito mais a ele do que aos outros. Mas os outros têm mérito também, igual. Então vamos lá, leitura. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Amados, aqui é interessante. Ele está falando do evangelho da graça de Deus, que ele anunciou para a igreja de Corinto, que eles estavam permanecendo nesse evangelho, e ele falou que esse evangelho, por ele,
sois salvos, quer dizer, através do conhecimento do Evangelho, da graça de Deus, vem a salvação para quem? Para nós, os gentios, os estrangeiros, não para o povo de Israel. Para o povo de Israel, para a salvação deles, é aquele Evangelho que Jesus ensinou para eles lá. Para a igreja, é este Evangelho que os apóstolos ensinaram. Por quê? Porque este Evangelho leva a gente a entender o sacrifício do Senhor Jesus, leva a entender que nós éramos irremediavelmente perdidos e que a solução para nós é o Senhor Jesus, não tem outra. Já vê como é isso? Então, o Evangelho que vos anunciei. Qual é esse Evangelho que vos anunciei? Esse Evangelho que tem de por ele ser salvo, só que tem uma coisa que é: se retiverdes a palavra tal como eu vou lá preguei, a menos que tenha escrito em vão. O que ele está dizendo aqui? Que se a pessoa receber um evangelho que não seja este evangelho como foi pregado pelo apóstolo Paulo e os outros evangelhos, a pessoa está crendo em vão. Ainda que creia lá no evangelho pregado pelo Senhor Jesus, está crendo em vão? Crendo no evangelho pregado pelo Senhor Jesus? Sim, porque é o evangelho para a nação de Israel, para um povo que vai viver aqui na terra, que a terra é a herança deles. Nós somos igreja, nossa herança é no céu. O evangelho para nós é o evangelho que é o evangelho, que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, mas que o Senhor Jesus autorizou aos apóstolos entregarem para nós e a mais ninguém. Percebe? Então, é esse evangelho que tem que ter. Daí veja que ele continua aqui, a menos que tenha escrito igual. Então, o que acontece hoje é lamentável como estão aumentando o evangelho da graça de Deus, como estão misturando com o evangelho do reino de Deus e como estão misturando com outros evangelhos que tiram da cabeça, inventam e misturam, fazem tudo um bolo ali e querem que nós nos colocar goela abaixo, como se diz. Aí é crer em vão. Uma vez visto isso, vamos voltar o foco do nosso assunto, que é o evangelho da graça de Deus. Então, qual é o evangelho que o apóstolo Paulo pregou? Qual é o evangelho, qual é a palavra de Jesus para nós? Qual é o evangelho que Jesus deixou para a igreja? Evangelho da graça de Deus, entregue aos apóstolos, especialmente aqui o apóstolo Paulo, para que ele passasse para nós, a igreja, e que nós devemos de crer nesse evangelho, que é o evangelho da graça de Deus, sem modificar. Não pode sair desse evangelho porque está crendo em vão, mas crendo nesse evangelho da maneira que os apóstolos deixaram. Então ele é, vamos dizer assim, um passo para a salvação, porque nós leva para Jesus. E qual é esse evangelho que o apóstolo Paulo pregou, o evangelho da graça de Deus? Ele, aqui no versículo 3, ele começa: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Agora vem o evangelho da graça de Deus, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Veja que o apóstolo Paulo não sai das Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, quer dizer, no tempo que foi escrita essa carta. Porém, alguns redormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, veja a humildade do apóstolo, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim
Então você nota que o apóstolo Paulo ele fala dele porque ele fala da responsabilidade dele. E os outros têm a mesma responsabilidade que ele, porque os outros também receberam do Senhor Jesus, dos outros apóstolos, receberam do Senhor Jesus para passar para nós. Agora veja aqui o último versículo do nosso estudo de hoje, Judas 1,17. Vós, porém, amado, está falando para a igreja, bem, vós, porém, amado, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, os apóstolos são os únicos que têm as credenciais de Cristo para falar das coisas de Deus, para falar do Senhor Jesus. Qualquer coisa que saia fora desse evangelho da graça de Deus, amados, não é para a igreja, não é para nós. Certo? E aqui nós chegamos ao fim Estamos chegando ao fim desse vídeo, amados. As pessoas tinham ainda alguma dúvida. Eu creio que vendo esse vídeo aqui, dissipa a dúvida sobre o Evangelho da Graça de Deus, sobre por que eu falo tanto no Evangelho da Graça de Deus. Sempre estou mencionando Evangelho da Graça de Deus, não me canso de falar. E claro, o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino de Deus para os judeus, claro que tem o mesmo valor do Evangelho da Graça, só que é para eles. Você vê ali Mateus, capítulo 24, por exemplo, ali fala a respeito do fim dos tempos para a nação de Israel. Quando fala ali, aquele que perseverar até o fim será salvo. E infelizmente hoje misturo com a igreja e diz que nós temos que perseverar até o fim para ser salvo. Amados, nós, Jesus já selou com o Espírito Santo. Persevera ou não persevera, aquele que está escolhido vai perseverar, porque está escolhido, não porque é o bom que vai perseverar. O que fala em perseverar até o fim lá no livro de Mateus, veja que é Jesus que está pregando, ele está pregando para os judeus e está falando do fim dos tempos para eles. Porque lá, amado, no fim dos tempos, aqueles que morrerem, lá no fim não vai ter mais ressurreição para salvação. Vai ter a ressurreição dos perdidos só. Então, o que Jesus fala, aquele que perseverar até o fim, está falando da morte física. Porque veja que tem a parte daqui, ele fala que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, não está falando do Espírito. Veja que quando Jesus fala no capítulo 6 de 1 Coríntios, capítulo 5 ali, que ele fala a respeito daquele cidadão que estava pecando terrivelmente, mas era um salvo, que falou dele entregar aquele cidadão para Satanás para ser destruído o corpo, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Então, salvação, mas quando a Bíblia fala, nós temos que entender se está falando de salvação física, morte física, ou está falando da espiritual. Percebe? Então, quando a gente confunda, quando a gente mistura os evangelhos, a gente entra em confusão. E tem pessoas que dizem isso, eu já vi pessoas dizendo assim, não pode ler muito a Bíblia que fica louco. Se fizer mistura, mas fica louco mesmo, porque nunca vai conseguir entender, nunca vai ter uma esperança de compreender a palavra de Deus. Certo? Então, aí está a resposta para aqueles que pediram, e para quem tinha dúvida também, esse respeito sai a resposta. Evangelho da graça de Deus, evangelho específico para a igreja, evangelho aonde que começa, aonde que termina. Começa, podemos dizer assim, no dia de Pentecostes, li Atos capítulo 2. Antes já era pregado o evangelho da graça de Deus, mais para os gentios, e o evangelho do reino de Deus, mais para os judeus. Então ainda se pregava os dois evangelhos. Mas depois de Pentecostes, praticamente foi indo. Se pega o livro de Romanos, em diante é só o Evangelho da Graça,
para a igreja. Porque ali, a partir dali é pregado o Evangelho da Graça para os judeus, para aqueles que Deus escolheu dentro dos judeus para fazer parte da igreja do Senhor. Então, ali é pregado também o Evangelho da Graça de Deus. Mas nós não somos judeus, é o Evangelho da Graça de Deus. Que ficamos por aqui. Já ficou um pouco longo o vídeo, mas eu acho que vale a pena, né? Quando é para nós entender melhor, graças a Deus por isso. A minha gratidão a Deus, a minha gratidão a vocês. Que o Senhor abençoe e guarda todos vocês, família de vocês. Ore por mim, para a minha família. Se for do agrado do Senhor, seremos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, então.